Já imaginou passar uma vida toda ao lado de alguém, construir um projeto familiar e no momento em que vocês deveriam descansar e desfrutar tudo aquilo que vocês construíram, ele te abandona e tenta te deixar sem nada. E você ficou anos fora do mercado de trabalho. Afinal de contas, você estava se dedicando à construção daquela família. Você estava buscando que ele pudesse trabalhar, se fortalecer, ter apoio, que seus filhos estivessem bem criados e que eles sentissem que tinham todo o suporte e amor dentro de casa. Mas aí, quando seus filhos já são adultos, quando vocês precisam um do outro e chega, enfim, o momento de curtir, ele te abandona. Às vezes por alguém mais novo, às vezes porque ele diz que se cansou de você e trai a sua confiança. E qual vai ser o próximo passo? Será que você tem algum direito? Afinal de contas, você já tem seus 45, 50, 60 anos. Como vai ser essa próxima página? Como vai ser esse próximo capítulo? E é isso que eu vou te explicar. Se você está passando por uma separação e você já tem mais de 50 anos, saiba que você tem direitos e direitos que não são concedidos em todos os casos. Presta muita atenção nesse vídeo, porque no final eu vou te dar uma dica matadora de tudo que você precisa pedir e existe um único ponto principal que não pode faltar, que vai garantir que você consiga receber tudo que lhe é de direito, independente do regime de bens que vocês tenham escolhido. Meu nome é Leonardo Marcondes, eu já transformei mais de 3.500 famílias e a próxima vai ser a sua. Conta com a Marcondes Madureira. Bem, quando a gente está falando de uma separação depois dos 50 anos, a gente precisa avaliar que muitas vezes você ficou 20, 30 anos afastado do mercado de trabalho e isso vai dificultar e muito que você possa se reinserir nesse mercado. Não faz nem sentido que você volte para o mercado de trabalho depois de tanto tempo afastado cuidando da família. E é por isso que a lei prevê algumas condições especiais. E aí você pergunta, mas isso não vai depender do regime de bens que eu escolhi no momento do casamento? Não exatamente. É claro que o regime de bens tem consequências no momento da partilha no divórcio. Então, se você escolheu o regime da comunhão parcial, tudo que vocês construíram ao longo dessa jornada enquanto estavam juntos deve ser dividido meio a meio. Se você escolheu da comunhão universal, tudo, independente da origem, vai ser dividido meio a meio. Se você escolheu da separação total, apenas aquilo que houve o esforço comum. Mas será mesmo? Presta muita atenção no que eu vou te contar. Nas situações em que a companheira era financeiramente dependente, em que ela cuidava da casa e o marido era o provedor por um combinado familiar que tinham há um longo tempo, se vocês construíram um projeto de uma empresa, de algum negócio e todo um patrimônio juntos, onde ele só alcançou aquilo porque você estava do lado dele, saiba que você tem direito a receber uma pensão. No caso da dependência financeira, ou se ele tiver em posse de todos os bens, você vai receber uma pensão alimentícia. E no caso da construção de um projeto comum, em que ele não está te dando o que te é devido, ou então está tentando te prejudicar, você pode receber uma indenização. São os alimentos compensatórios. E quando você tem mais de 50 anos, é possível que você peça esse direito de forma perpétua.
perpétua. Como você vai fazer isso? Você vai demonstrar que não existe mais qualquer condição de você se reinserir no mercado de trabalho por causa da sua idade, por causa do tempo que você esteve fora do mercado de trabalho sem exercer a sua atividade ou a sua profissão na área em que você se formou. Isso é uma justificativa para que esse valor de pensão não seja temporário, mas seja fixado para sempre. Por quê? Porque o comum é que quando acontece uma separação, o juiz determine o pagamento da pensão por um período específico. Ou seja, pode acontecer de ser durante o período em que o processo estiver correndo, se o seu ex-companheiro estiver em posse do patrimônio do casal, e mais 6 meses, 1 ano depois do término do relacionamento, ou então 2 anos, tudo vai depender do contexto, tudo vai depender da idade de vocês no momento da separação. Mas depois dos 50 anos, por causa da dificuldade de se reinserir no mercado e também pela questão do próprio tempo e as limitações que a pessoa adquire no decorrer desse tempo, você passa a ter direito a uma pensão vitalícia. E esse argumento se fortalece se vocês já tiverem um longo período de relacionamento. Independente de você ter filhos ou não, você tem direito a essa pensão. E ela pode ser acumulada com a pensão dos seus filhos, se eles forem menor de idade ou se eles tiverem menos de 24 anos e estiverem estudando. Uma coisa independe da outra. Assim como o direito de receber uma indenização pelos alimentos compensatórios, seja porque ele tem posse de todo o patrimônio, seja porque você construiu uma empresa junto com ele e ele está te privando de ter acesso aos recursos dessa empresa, independente do regime de bens que vocês escolheram, você pode e deve receber esses direitos. Para isso, você precisa comprovar o tempo do relacionamento de vocês, demonstrar os sacrifícios que foram feitos, demonstrar o patrimônio que foi construído, a parceria e a comunhão do casal e o combinado familiar que vocês tinham, como vocês organizavam a casa de vocês, em que ele era o provedor e em que você cuidava do lar. Só foi possível ele chegar onde ele chegou porque você estava cuidando da família. Comprovando isso no processo, você vai ter direito de exigir essa pensão por tempo indeterminado. Essa pensão nunca acaba, ela só pode ser encerrada se você entrar em um outro relacionamento ou se ficar comprovado que você não precisa mais. Imagina que você ganhou na Mega Sena, imagina que você fez um excelente negócio, abriu uma empresa que te rendeu muito dinheiro, você não precisa mais da pensão. Nessa situação ela pode ser encerrada. Mas, numa situação comum em que você manteve o mesmo padrão de vida, ela vai ser paga para sempre. Se você tiver um outro relacionamento em que esse outro relacionamento consiga prover todas as suas necessidades, ou caso você se case ou constitua uma união estável, essa pensão também poderá ser encerrada. Então, no momento da sua separação, não deixe de exigir tudo aquilo que você tem direito, porque no momento em que você mais precisa, no momento em que um deveria contar com o outro, muitas vezes ele te deixa na mão e busca uma outra pessoa. Também exija cada centavo do que é seu. Para isso, você precisa de ter a assessoria de um advogado especialista no assunto, que vai reunir todas essas provas e vai comprovar que você deve ser indenizado e tem direito a receber uma pensão por toda a dedicação que você teve em todos esses anos de relacionamento. E lembrando, isso não afeta o direito de pensão dos seus filhos e isso também não afeta o direito de partilha conforme o regime de bens que vocês escolheram. E se ele estiver tentando ocultar patrimônio e desviar os seus direitos, saiba que existem medidas que garantem que ele seja responsabilizado e as pessoas que estiverem operando como laranjas dele
também podem ser responsabilizadas, inclusive criminalmente. O meu contato está na descrição desse vídeo para que você possa me chamar e a gente possa resolver essa situação. Você não vai ficar desamparada, você vai virar a página com segurança e você vai viver os seus melhores dias com paz e com conforto. Conta sempre com a Marcondes Madureira. Esse vídeo foi útil? Você conhece alguém que precisa ver esse vídeo? Talvez você tenha uma tia, talvez a sua mãe, talvez uma amiga. Compartilha esse vídeo com ela, mostra que ela tem sim alternativas, mostra que ela não está presa em um relacionamento abusivo, em um relacionamento de uma pessoa que não quer cuidar dela, mostra que ela tem direitos. E se você gostou desse conteúdo também, não deixe de curtir e se inscrever no canal, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Eu vou deixar um tema relacionado falando a respeito de separação para você poder entender melhor os direitos no momento da separação conforme cada regime de bens.